Vamos então abrir juntos nossas Bíblias no livro de Apocalipse. Estamos chegando ao final dessa série. Hoje é a penúltima mensagem. Semana que vem, à noite, é a última mensagem dessa série chamada Cartas de Jesus. Hoje nós vamos meditar e ver a carta que Jesus enviou à igreja de Filadélfia. Está contida no capítulo 3, do verso 7 ao verso 13. Você que está nos visitando, ou que talvez não pegou toda a série, no primeiro século da igreja cristã, da história, primeiro século da história cristã, Jesus tinha ressuscitado, e aqueles homens que viveram com Jesus e que viram e testemunharam, presenciaram que de fato ele havia ressuscitado dentre os mortos e ascendido aos céus. Depois de 90 anos, a igreja cristã estava sendo duramente abatida pelo Império Romano dominante da época. Nessa região chamada Ásia Menor, que hoje é a atual Turquia, algumas cidades dessa região existiam pequenas comunidades cristãs, pequenos grupos de homens e mulheres que se reuniam em casas, se reuniam às vezes em cemitérios, e que eram a igreja de Jesus daquele tempo, diferente da nossa cultura aqui ocidental, diferente dos nossos costumes, mas eles também eram discípulos de Jesus. E quando o apóstolo João então tinha sido preso e exilado por Domiciano, o imperador, Jesus aparece para ele lá na famosa ilha de Patmos, numa visão surpreendente e gloriosa, e pede para que ele escrevesse cartas para essas igrejas dessa região. E nós estamos investigando essas cartas. Hoje nós vamos ver a carta que a igreja de Jesus, que ficava nessa cidade chamada Filadélfia, não é a Filadélfia americana, tá bom, dos Estados Unidos, é a Filadélfia do Antigo Oriente, lá da região da Turquia, da Ásia Menor. Diz assim Jesus, esta pequena comunidade dessa região: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis fareis que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas eles mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Verso 12: ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vindo da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O título do sermão é: pequeno para os homens, mas grande para Deus. A palavra Filadélfia significa literalmente amor de irmão. Átalo II, o rei de Pérgamo, fundou essa cidade
e deu esse nome para homenagear o seu irmão Eumenes, que ele amava muito. Por isso que o nome da cidade era Filadélfia, amor de irmão. Mas uma das coisas que eu mais gosto na Bíblia são os trocadilhos e como Deus tem senso de humor, não é? Exatamente na cidade que significava amor de irmão, existia uma comunidade cristã, onde pessoas viviam de fato esse amor de irmão, onde tinham de fato esse amor. Quando a gente olha a carta, existem algumas coisas do contexto da cidade que são importantes para a gente poder entender a carta que Jesus está enviando a essa igreja. A cidade de Filadélfia era uma cidade que ela tinha uma questão peculiar, porque ela havia sido fundada numa rota comercial que ficava entre a Europa e o Oriente. E ela foi fundada, e dessas 7 cidades do Apocalipse, a cidade de Filadélfia é a cidade que ficava mais ao extremo, mais próxima do Oriente. E a cidade de Filadélfia, por isso, era chamada, tinha um apelido de ser a porta de expansão do comércio, da língua, da cultura e da religião grega. É curioso, porque Jesus vai falar de porta aqui nessa carta, não é? O segundo fato importante é porque essa cidade ficava numa região vulcânica e ela havia sofrido com vários abalos sísmicos, terremotos. E por 2 vezes a cidade foi quase que completamente destruída e teve que ser reedificada. E os historiadores dizem que pessoas que não tinham condição de vida para poder se reerguer na cidade, ou para de repente mudar de cidade a fim de buscar nova vida, a fim de buscar uma situação melhor, acabaram vivendo um estado de muita miserabilidade. Alguns até tiveram que se doar para ser escravos, ou trabalhar na escala menor da sociedade greco-romana. Isso fez com que os teólogos acreditassem que é bem possível que a igreja cristã que vivia em Filadélfia, diferente das outros lugares, era uma pequena e pobre comunidade, composta de gente muito simples, muito humilde, que labutava duro na vida para ganhar um pão. Talvez escravos, camponeses, donas de casa, homens que ralavam a vida para conseguir sobreviver. Mas a terceira característica dessa cidade que é importante para a gente entender a carta, é que nessa cidade os judeus tinham muito renome. Havia uma colônia forte de judeus, e os judeus que dominavam o comércio conseguiram se reerguer diante das catástrofes naturais, e eles dominavam a cidade. A própria carta diz que Jesus vai condenar esses judeus, né? Porque dizem os teólogos que os judeus, especificamente eles é que estavam perseguindo os discípulos de Jesus dentro de Filadélfia. Talvez, possivelmente, eram os judeus que estavam delatando os discípulos de Jesus para as autoridades romanas, a fim de que eles fossem presos, torturados e mortos até. E Jesus vai falar sobre isso aqui, sobre esses que se chamam judeus, mas mentem, não são sinagoga de Satanás, ele vai dizer. Nós vamos ver mais para frente. Mas seja como for, é nessa cidade que existia uma pequena comunidade cristã. Diferente da cidade de Sardes, que nós vimos semana passada, diferente da cidade de Pérgamo, que nós vimos que a igreja cristã tinha prestígio, que os cristãos poderiam viver a sua vida, eles tinham até uma fama, eram reconhecidos na cidade. Talvez na comunidade cristã tinha pessoas influentes, talvez ligado ao governo, talvez ligado ao comércio, empresários. Essa igreja era uma igreja pobre, que estava sofrendo muito com as privações materiais, com a hostilidade dos judeus e com a opressão do Império Romano. Mas há um detalhe maravilhoso nessa carta, sabe por quê? De todas as igrejas do Apocalipse, das 7 igrejas, a igreja em Filadélfia é a que mais recebe elogio de Jesus. Quando você olha para a carta, junto com Esmirna, que o nosso irmão Leonardo pregou,
Esmirna e Filadélfia são as únicas igrejas, as mais pobres e as mais sofridas, que não recebem nenhuma crítica de Jesus, nenhuma repreensão de Jesus. Especificamente Filadélfia é a igreja que é mais elogiada por Jesus. Na verdade, Filadélfia era uma igreja modelo. Uma igreja modelo. O que é um modelo? Não pense que modelo é você, tá bom? Uma pessoa, não é isso. Modelo é uma pessoa que tem características tão de alto nível que ela serve de padrão a ser imitado. Isso é um modelo. E Filadélfia encaixa exatamente nesse conceito. As características espirituais e a firmeza da fé e o modo como a igreja cristã, essa pequena e pobre comunidade, esquecida aos olhos dos homens, desprezada aos olhos dos homens, na verdade, diante da presença de Deus, era muito grande. Era uma igreja modelo. Por isso que o título dessa mensagem é esse: pequeno para os homens, mas grande para Deus. Se nós olhássemos talvez para a igreja de Filadélfia, num olhar cru, ou de maneira muito assim superficial, talvez nós não queríamos participar da igreja de Filadélfia. Uma igreja com pouca estrutura, uma igreja composta de gente muito rudimentar, simples, de pessoas que não são intelectualizadas, instruídas, com baixo poder aquisitivo, que não tem sobrenome na cidade, não tem prestígio. Ninguém dava nada para a igreja de Filadélfia, mas existia um que dava tudo por ela, e que quando olhou para ela ficou admirado, e quando olhou para essa igreja, não viu nada que pudesse repreendê-la, mas viu cristãos verdadeiros, fez elogios, encorajamentos e promessas maravilhosas. Por isso que a igreja de Filadélfia, o meu propósito nessa noite é mostrar para nós como a igreja de Filadélfia deve ser um modelo para nós também. Nós temos uma condição muito melhor do que essa igreja em Filadélfia, né? Nós, a igreja de Jesus em Foz do Iguaçu, temos muito mais condições do que essa igreja. Mas nós precisamos aprender com esses irmãos simples que já estão desfrutando das primícias da glória que há por vir. E um dia nós vamos poder sentar com eles e tomar um bom café celestial. Se você gosta de Coca-Cola, não vai ter Coca-Cola, essas coisas que estragam a gente, tá bom? No céu, mas vai ter café, hambúrguer, eu não sei, tá bom? Mas a gente vai poder sentar com aqueles irmãos e ouvir a história deles de maneira mais profunda. Eu espero poder mostrar um pouquinho da vida deles, aqui como Jesus relatou, e que a gente possa seguir esses irmãos e ser um modelo de igreja em Foz do Iguaçu também. Meu objetivo é que a gente deseje que Jesus olhe para nós e que a nossa igreja sirva de modelo para as outras igrejas em Foz do Iguaçu, no Brasil, quiçá in the world, tá bom? No mundo, tá joia? A carta está estruturada, a gente pode perceber como as demais cartas, mas sem repreensão, sem crítica. Olha comigo, no verso 7, Jesus vai se apresentar à igreja como de costume. Ele faz isso, ele se apresenta. Do verso 8 ao verso 11 está meio embolado, e eu dei uma organizada. Do verso 8 ao verso 11, primeiro a gente vai ver os elogios que Jesus faz a essa igreja. Mas na terceira parte ele vai encorajar a igreja, tá bom? E para finalizar, no verso 12, ele vai fazer promessas. Então a estrutura é bem parecida das demais, não é? Eu quero terminar com o verso 13, como Jesus tem chamado a gente a escutar a voz dele, tá bom? Então vamos ver a igreja de Filadélfia, que era pequena aos olhos dos homens, mas muito grande aos olhos de Deus. Olha como Jesus se apresenta a essa igreja, verso 7, ele começa dizendo assim: essas coisas diz, e agora ele relata 3 atributos dele mesmo. Nas outras igrejas, ele faz uma apresentação de algo que ele tem, ou de algo que ele faz, mas aqui, Jesus se apresenta como alguém que é, ele está falando do seu ser, dos seus atributos, e esses atributos são super importantes, são importantes para o momento em que a igreja está vivendo. Ele diz que primeiro ele é o santo, o verdadeiro, e aquele que tem a chave de Davi. Note que a apresentação é específica, não é? Ele se apresenta primeiro como o santo. A palavra santo significa literalmente destacado, aquele que é
tirado ao lado, aquele que é separado dos outros, aquele que não se pode comparar, porque ele tem um destaque. Mas a palavra santo também pode se referir àquele que é puro, aquele que não tem mancha, aquele que não tem erro, aquele que não tem pecado. Ele é o santo. A ideia de Jesus é dizer que ele é um enviado de Deus. Ele é o Deus, a divindade que se fez homem, e como homem teve uma vida perfeita, sem erros, sem pecados, sem manchas, absolutamente distinto dos demais homens. Mas ele também diz que ele é o verdadeiro. A ideia de ser verdadeiro aqui significa que quem ele é real. Jesus não é uma lenda, um mito, uma história inspirativa. Jesus é uma pessoa real que pisou na nossa terra, bebeu da nossa água, que comeu a nossa comida, que viveu há 2000 anos atrás de verdade. Existem diversos documentos históricos dentro da história confirmando a presença real desse judeu chamado Yeshua, que viveu entre nós. Na verdade, a história do Ocidente é contada antes de Cristo e depois de. As pessoas podem negar o Jesus da Bíblia, mas toda vez que elas assinam um documento, seja na prova de uma faculdade ou num cartório da cidade, elas têm que colocar uma data: 16 de fevereiro, 2020 anos depois do nascimento daquele que dividiu a história. Esse é Jesus, o verdadeiro. Mas também ele é verdadeiro porque as suas palavras não são falsas, não são mentirosas, os seus ensinos são verdadeiros, as suas promessas não falham. Ele é aquele que diz como o mundo deve ser, ele é aquele que diz como a vida deve ser operada, é ele que veio trazer sentido para nós, que veio nos guiar, que veio nos corrigir e de nos mostrar o caminho. As suas promessas não falham, os seus ensinos são verdadeiros. Mas ele termina dizendo que ele também é aquele que tem a chave de Davi. A chave de Davi. O fato é curioso, como eu disse, havia uma colônia de judeus oprimindo os cristãos, e eles oprimiam os cristãos dizendo que eles viviam uma farsa. Até hoje, se você for a Israel, por favor me leve, não vá sozinho, tá bom? Mas se você for a Israel e você perguntar para um judeu ortodoxo, perguntar: você acredita que Jesus tem a chave de Davi? É capaz de ele rasgar suas roupas, dar um urro de horror e talvez até te dar uns 2 tapas na cara. É uma blasfêmia para ele. A ideia é que no Antigo Testamento, para os antigos profetas judaicos, o mundo era um mundo quebrado. Nós aqui no Ocidente, por causa da Rede Globo de televisão e por causa de todos os filmes da Hollywood, nós achamos que o mundo é um resort, não é? Que o mundo é uma coisa bonita, uma coisa bela. Mas isso não é o testemunho da Escritura Sagrada. O testemunho da Escritura Sagrada é que nós vivemos num mundo que caiu do estado que estava. E de que nós vivemos num mundo marcado pela dor, pela injustiça, pela maldade e pelo pecado. É por isso que nós sofremos, por isso que pessoas nos ofendem, por isso que pessoas roubam as nossas casas, é por isso que lutamos inclusive com sentimentos de menos-valia, por isso que temos crise de identidade, por isso que ligamos o jornal e ficamos escandalizados, é por isso inclusive que temos um surto de dengue em Foz do Iguaçu, porque nós vivemos num mundo quebrado, mas Deus prometeu consertar esse mundo. Deus prometeu reverter os efeitos do mal e conduzir este mundo à glória que Deus lhe criou no início. E Deus prometeu fazer isso por meio de um rei, de um chamado o Messias, que viria e reinaria a partir de Israel
e levaria o mundo à restauração. Até hoje os judeus esperam esse Messias, e a promessa diz que esse Messias deveria vir da família de Davi, o grande estadista judaico. E esses judeus estavam falando, porque os cristãos começaram a confessar que Jesus, o carpinteiro que nasceu de maneira sobrenatural de Maria, ele era o Messias esperado, que vinha instaurar o reino e restaurar os efeitos e destruir o mal, destruir o pecado, limpar e purificar as pessoas dos seus erros e reconduzi-las a Deus e ao reino de Deus. Mas os judeus estavam dizendo: vocês estão vivendo uma farsa, uma mentira, esse Jesus não é Messias coisa nenhuma. A igreja na Filadélfia estava sofrendo com isso, por isso que Jesus se apresenta dizendo: eu sou o santo, o enviado de Deus, eu sou o verdadeiro, o real e não minto, eu sou exatamente aquilo que eu afirmo ser, e eu tenho as chaves de Davi, e é por meio de mim, quando eu abro o reino, que alguém pode entrar, e quando eu fecho esse reino, ninguém poderá entrar. Entrar no reino de Deus e começar agora a usufruir dos poderes da era vindoura, é só por meio de Jesus. E a esperança de que um dia entraremos de fato nesse reino e desfrutaremos dessa glória, é só por causa de Jesus. E essa apresentação específica, sabe por quê? Porque a igreja em Filadélfia estava sendo assediada a abandonar a centralidade de Jesus nas suas vidas e voltar para o judaísmo, ou talvez até abraçar a religião greco-romana. E por isso que Jesus se apresenta dessa maneira, para deixar claro para eles, para continuar encorajando eles a permanecerem firmes na crença e na centralidade da pessoa de Jesus. Por isso que essa é a primeira aplicação desse ponto. A igreja em Filadélfia serve de modelo para nós, porque uma igreja modelo está centrada na pessoa de Jesus. Uma igreja verdadeira, uma igreja modelo, cristãos verdadeiros, cristãos modelo, tem a sua vida centrada na pessoa de Jesus. Ora, eu e você não vivemos mais naquela cultura antiga. Nós não temos em Foz do Iguaçu uma colônia judaica que oprime a gente. Nós não estamos vivendo num ambiente onde há uma religião oficial que oprime a gente. Lá no Oriente existem vários países que possuem uma religião oficial e que exigem que os cristãos se dobrem à religião oficial. Nós não temos nada disso, nós vivemos num ambiente muito mais tranquilo, não é? Mas nem por isso nós não corremos o risco de deixarmos de ser uma igreja modelo, ou de sermos cristãos modelos, porque nós precisamos sempre deixar vívido no nosso coração que o cerne da fé cristã é acreditar numa pessoa e seguir uma pessoa. Nós talvez podemos corromper a igreja e corromper a vida cristã quando nós reduzimos o cristianismo a apenas um estilo de vida. Ser um cristão não é apenas adotar um estilo de vida, ter alguns valores éticos. Ser um cristão não é apenas você ir à igreja, ler a Bíblia, a fim de que uma divindade qualquer ajude você nos seus problemas, ajude você a prosperar no seu trabalho, aumentar a sua conta bancária, ou fazer você ser uma pessoa de destaque na sua profissão. Ser um cristão não significa alguém que, por causa dessa força divina, não vai passar por doenças, não vai enfrentar crise familiar, não vai ter problemas com amigos. Ser um cristão significa que você acredita no testemunho daqueles que viveram com esse homem chamado Jesus, registrado nesse livro. Ser um cristão significa que você de fato acredita que há 2000 anos atrás, ele morreu numa cruz, não como um subversivo do Império Romano, mas como um sacrifício para que os seus pecados pudessem ser apagados e você ser reconciliado com Deus. Ser um cristão significa que Jesus é a pessoa mais importante para você, e você está dedicado em conhecê-lo.
em seguir os seus ensinamentos, esperar pelas suas promessas e viver para agradá-lo. Isso é ser um cristão. Isso é ser uma igreja modelo. Eu lembro quando eu estava na faculdade, na universidade, antes de fazer teologia eu fiz direito. Eu tive vários professores ateístas, que por algumas razões legítimas e outras nem tantos, tiravam chacota do cristianismo, oprimiam os cristãos na sala de aula e queriam envergonhar todo aquele que participava de uma igreja. Eu lembro que naquele tempo a juventude tinha feito uma programação e a gente fez uma camisa, que nem a gente faz aqui, né? Uma camisa. Eu fui com essa camisa um dia na aula, e essa camisa tinha um verso bíblico bem na frente. E eu lembro de estar sentado na classe, e o professor parou a aula e começou a me questionar a minha fé na frente de todo mundo. Foram tempos difíceis para mim. Minha fé foi provada. E o tempo foi passando e você vai fazendo amigos da faculdade, né? E sempre vinha alguém, algum colega, questionar por que eu era um cristão. E eu lembro que eu tive que me esmerar para tentar explicar o porquê que eu era um cristão. Eu não tinha razões para ser um discípulo de Jesus. Eu não nasci num lar de crente. Eu não tinha passado nenhum problema que muitas vezes faz as pessoas ir na igreja. Isso não é ruim. Eu vivia numa família de classe média, muito boa pela graça de Deus. Estudei em bons colégios, estava fazendo uma boa faculdade. Então a minha fé foi provada. Mas foram tempos ótimos de testemunhar e falar para as pessoas: ser um cristão não é alguém que não deu errado na vida. Que muitas vezes as pessoas pensam nisso, né? Ser um cristão é alguém que sabe onde faz a vida dar certo. Isso é ser um cristão. Ser um cristão é alguém que acredita que existiu alguém que veio, que é destacado, que é verdadeiro, e que por meio dele este mundo pode ser consertado. A nossa vida pode ser consertada, e este mundo pode ser consertado. Isso é ser um cristão. Isso é ser um discípulo de Jesus. Portanto, meus irmãos, se queremos ser uma igreja modelo, que a apresentação de Jesus a Filadélfia sirva para nós também. Não deixemos que nada corrompa na nossa mente, no nosso coração, o fato de que a religião verdadeira está centrada na pessoa de Jesus. Na pessoa de Jesus. Mas ele vai para o segundo ponto, ele vai elogiar a igreja. No seu elogio, Jesus vai começar no verso 8 dizendo: conheço as tuas obras. E essa é uma declaração muito conhecida das outras cartas também, não é? Ele vai dizer: eu conheço você. Eu não sei se você já teve essa experiência. Pastor às vezes tem essa experiência com muita frequência. Como às vezes a gente fala em público, né? A gente encontra alguém no supermercado e a pessoa fala com a gente como se conhecesse a gente, né? E dá aquele susto. Geralmente eu dou um sorriso amarelo e falo... A pessoa fala o nome do filho, né? Como é que está a Já? Como é que está a Helena? Ela está linda. Está linda. Meu Deus. Dá um susto, né? Quando você percebe que alguém conhece você, não é? Agora você já parou para pensar que Jesus conhece você, você que é um cristão? Você já pensou um dia em que você comparecer diante de Jesus e Ele falar relatos da sua vida e da sua história que só você sabe, pensamentos que só você teve, desejos que só você conhece, ações que ninguém viu, que só você sabia? Isso é assustador, não é? É isso que Jesus está dizendo: eu conheço você. Eu conheço você lá na sua casa. Eu sei o que passa no seu coração quando você está sozinho. Eu sei o que está acontecendo na sua família. Eu sei o dilema que você está passando com seu filho. Eu sei as crises existenciais que você está vivendo. Eu conheço as dificuldades do seu trabalho, eu conheço. Eu sei os assédios que você tem na sua empresa, eu conheço. Eu sei as dúvidas que você tem, eu conheço. Eu conheço você. Mas quando Jesus olhou para essa igreja, diante de vários dramas, meus irmãos, eu não quero que você perca isso de vista. São pessoas muito comuns, gente de carne e osso, pecadora que nem eu e você, que às vezes acerta e às vezes erra.
O ponto não é esse, não é que a igreja de Filadélfia não tinha erros, não tinha pecados, não tinha lutas, não é isso. Eles não são super-homens ou super-mulheres, são pessoas normais como eu e você, mas Jesus, quando olhou para eles, ele vai elogiar eles por 3 coisas. Olha comigo a parte B do verso 8, ele diz: eu conheço você e eu sei que você é obediente. Eles eram obedientes aos ensinos de Jesus. Ele diz: que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra. Jesus elogiou eles, porque no meio de tanta dificuldade, de pobreza, de opressão, hostilidade, de desprezo, de vergonha talvez, Jesus olhou para eles e viu: eu sei que tu tens pouca força. Você não acha isso curioso? A igreja de Filadélfia não era uma igreja que se achava, era uma igreja que tinha consciência de si mesmo, que tinha dúvidas, que chorava, que lamentava, que sofria, mas isso não impediu de eles obedecerem e continuar obedecendo os ensinos de Jesus. Tu guardaste a minha palavra. Mesmo numa situação difícil, eles continuamente voltavam a ouvir as histórias dos apóstolos registradas nos evangelhos, e ouviam os ensinos de Jesus, e obedeciam a Jesus. Enquanto o mundo inteiro buscava arrogância, eles ouviram Jesus dizer: vocês não são assim, vocês devem ser os humildes. Enquanto o mundo inteiro buscava destaque, glória, gravar o seu nome na história e ser reconhecido, eles ouviram Jesus dizer: vocês não serão assim. Aquele que quer ser o maior, que seja o menor. Aquele que quer se destacar, que seja o que serve. Eles estavam ouvindo continuamente os ensinos de Jesus e praticando e vivendo. Mas a segunda coisa que destaca eles é que não apenas eles eram obedientes, mas eles eram fiéis ao senhorio de Jesus. Olha que diz: tu guardaste a minha palavra, final do verso 8, e não negaste o meu nome. Eles tinham muitas razões para abandonar Jesus. Imagine um cristão voltando, ou talvez sendo um prosélito judeu. Como os judeus dominavam o comércio, eles teriam um emprego melhor, eles teriam uma condição financeira melhor, eles não seriam mais envergonhados nas ruas, eles não teriam mais que passar por momentos de vexatório, e talvez até a perseguição do império cessaria contra eles. Mas eles decidiram ficar do lado de Jesus e continuar vivendo com lealdade e fidelidade a Jesus, permanecendo, confessando o nome de Jesus. Nós temos vários relatos de cristãos que foram literalmente assassinados nos primeiros 3 séculos da igreja cristã. Eu lembro de Perpétua e Felicidade. Perpétua era uma mulher que estava grávida e tinha se convertido a Jesus, e Felicidade era sua serva, e elas foram delatadas, presas pelo Império Romano. Os romanos esperaram Perpétua ter o filho para assassiná-la, e antes de jogar elas no Coliseu romano, na arena romana, para que os touros furassem elas até a morte, o magistrado foi até o calabouço e disse: Perpétua, você não precisa passar por isso. Basta você parar de confessar e de se identificar com essa seita, que eu te libero hoje. Sabe o que ela disse? Pode, porventura, a água deixar de ser água? Eu sou cristã. Cristã é o meu nome. Cristã é a minha pátria. Faz o que tu tem que fazer. E Perpétua e Felicidade foram lançadas nas arenas e mortas de uma maneira que eu não tenho como descrever nesta noite. Pequena aos olhos dos homens, mas grande
aos olhos de Deus. Eles foram fiéis ao senhorio de Jesus. Mas há uma terceira. Diz o verso 10, que eles também confiaram no cuidado de Jesus. Não apenas eles obedeceram ao ensino de Jesus, não apenas eles foram fiéis ao senhorio de Jesus, mas eles confiaram no cuidado de Jesus. Olha o verso 10, ele diz: porque guardaste a minha palavra de perseverança, e também eu te guardarei. A ideia é que eles confiaram que Jesus ia cuidar deles. Eles ouviram o que os apóstolos tinham dito: não andeis ansiosos por coisa alguma, porque o vosso Pai, Jesus tinha dito isso, sabe de todas as vossas necessidades. Antes de vocês pedirem, olhem para os pássaros, não andem ansiosos. Eles ouviram Jesus dizer: olha, continuem firmes e proclamando a mensagem, a minha mensagem, porque nenhum fio da cabeça de vocês cairá sem que seja do consentimento de Deus. Abre aspas. Toda vez que eu vou tomar banho, a minha mulher foi tomar banho antes de mim, eu lembro desse texto, que está cheio de fio de cabelo lá, né, no box, e é uma bênção para mim, porque quando eu estou ansioso, já aconteceu isso, de eu estar ansioso, nervoso, e olhar para os fios de cabelo, e eu estou ficando careca bem aqui, ó, eu lembrar, eu preciso confiar no cuidado de Jesus. Eles receberam esse elogio da parte de Jesus. E quando você olha para esse relato, e essa é a segunda aplicação, sabe qual é? Sabe por que eles foram um modelo? Porque uma igreja modelo é perseverante em continuar firme em Jesus. Um cristão modelo não é alguém que não se abala, é alguém que mesmo que se abale, persevera e continua firme. A perseverança, meus irmãos, esses são os 3 aspectos de uma perseverança verdadeira. É alguém que mesmo em meio a situações difíceis, a sofrimento, a dificuldades, ele continua obedecendo a Jesus, aos ensinos de Jesus, ele continua sendo leal, fiel ao senhorio de Cristo, ele continua confiando. Isso é perseverar. Os 3 elogios que a igreja de Filadélfia recebeu, na verdade, são os 3 aspectos da perseverança. E o fato é curioso, sabe por quê? Porque o sofrimento é um grande inimigo da perseverança. Porque o sofrimento nos tenta a querer nos aliviar, não é? O sofrimento, ele é perigoso porque ele assedia a nossa alma a querer por nós mesmos dar um alívio para essa situação. O sofrimento, a hostilidade, a opressão é perigosa porque ela nos tenta a fazer com que a gente dê uma solução conforme os nossos próprios olhos. E nessa investida de querer nos proteger, de querer logo sair da situação, nós podemos afrouxar as cordas, baixar as guardas, acabar desobedecendo aos ensinos de Jesus, acabar dando a nossa lealdade para outros, ou acabar desesperados e acabar não mais confiando no que Jesus prometeu, no cuidado que Ele prometeu. Por isso que a perseverança é uma marca de uma igreja modelo, porque a perseverança revela por detrás, alguém que está perseverando, por detrás existe uma alma, um coração obediente, leal e que tem fé para caminhar, fé para continuar. Por isso, meus irmãos, nós precisamos ser assim também. Talvez, como eu falei, existem outras circunstâncias que nos hostilizam, outras circunstâncias que nos fazem sofrer, outras circunstâncias que podem nos levar à dúvida, mas nós precisamos olhar para o modelo da igreja de Filadélfia e ainda assim continuar perseverando nessa jornada, ainda assim continuarmos firmes, olhando para Deus e buscando ser grande aos olhos de Deus, ainda que isso faça com que a gente seja pequeno aos olhos dos homens. Pequeno aos olhos dos homens. Meus irmãos, falando de maneira pessoal, é difícil ser um pastor nesses tempos de mídia, de estrelato,
de sucesso no ministério pastoral ser um pastor leal a Jesus? É difícil. É fácil encher uma igreja de pessoas. Basta você começar a falar o que as pessoas querem ouvir. Vem gente de tudo quanto é lado. Mas um pastor, estou falando agora na minha questão, na minha vocação, um pastor não tem que falar o que as pessoas desejam ouvir, ele tem que falar o que as pessoas precisam ouvir. E ele tem que olhar para Jesus e buscar ser grande aos olhos de Jesus, ainda que ele seja pequeno aos olhos dos homens. Mas isso não acontece só com o pastor, acontece com cada um de nós, no nosso ambiente onde nós estamos. Acontece com cada um de nós. Seja lá onde você está, nós precisamos ser um modelo de perseverança. Precisamos perseverar se queremos ser uma igreja modelo também. Mas ele vai para a terceira parte, ele vai para o encorajamento. E no encorajamento, do verso 8 ao verso 11, nós vamos ver também 3 encorajamentos. E o encorajamento de Jesus, ele é propício por quê? Porque nas outras cartas, para as outras igrejas, o que aconteceu? Para as outras igrejas, aconteceu que, como elas tinham falhas, como elas tinham coisas que precisavam ser ajustadas, Jesus precisou repreendê-los, criticá-los e adverti-los. Mas como uma igreja não tinha o que repreender ou criticar, então Jesus, numa igreja que está sofrendo opressão, precisa o quê? Encorajá-los. E é por isso que ele vai encorajar. E se você perceber do verso 8 ao verso 11, 4 palavras se repetem. E a expressão que está no início do verso 8 diz assim, eis que. Essa expressão se repete 4 vezes. Isso é a tônica do encorajamento. Essa expressão significa literalmente, veja, perceba. E com isso Jesus está dizendo algo que ele está fazendo em favor deles. É um encorajamento. O encorajamento é algo que dá ânimo, algo que dá energia, gás, que dá confiança. E Jesus vai falar ali 3 coisas que ele está fazendo por eles, que eles deveriam perceber, para que eles pudessem ser encorajados, reanimados. E a primeira coisa que Jesus faz ali, para encorajá-los, ele vai abrir oportunidades. A primeira oportunidade está no início do verso 8, Jesus vai abrir oportunidades de evangelismo para eles. Olha o que ele diz: conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. Lembra que eu falei que a cidade de Filadélfia era chamada como uma porta de expansão para a cultura grega? Com certeza, os crentes de Filadélfia, quando escutaram isso, lembraram da cidade. E Jesus está encorajando eles, dizendo: mesmo que você está passando por essa situação, mesmo que tu tens pouca força, mesmo que tu aches que você não tem nada para dar, eu quero usar a sua vida. Eu escolhi usar você. E eu vou te dar oportunidades, abrir portas para que outras pessoas também conheçam de mim. E também recebam a chave e entrem no reino. E possam participar de tudo que eu estou fazendo no mundo. Jesus está abrindo oportunidades de evangelismo para eles. Mas a segunda coisa que Jesus vai oportunizar para eles também está no verso 9. Ele vai abrir oportunidades de testemunho. Ele diz: e eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir até você e se prostrar aos teus pés e conhecer que eu te amei. O que Jesus está dizendo é o seguinte: esses que estão hostilizando vocês, eu vou abrir oportunidades para que você testemunhe daquilo que eu estou fazendo na sua vida, e eles vão reconhecer que eu estou contigo e que eu te amei. Esse fato me fez lembrar do dia, algum tempo antes, em que os apóstolos Tiago, Pedro e João tiveram na presença de judeus hostis. E a forma como eles falavam convenceu os judeus de Jerusalém de que eles de fato estiveram com Jesus. Lembram desse episódio? Está lá no livro de Atos.
Porque alguém que está caminhando com Jesus, alguém que está conhecendo Jesus, e alguém que está vivendo para Jesus, ele vai dar um testemunho de que de fato o amor de Jesus está sobre ele. Eu não sei se você já teve essa experiência, talvez sim. A experiência de você conhecer alguém que tem um caráter tão belo, que é uma pessoa tão bela, não de aparência, talvez seja feia de aparência, mas é uma pessoa tão bela de caráter, de alma, que talvez te faça lembrar de quem Jesus era. Eu já tive pessoas assim, que o jeito como a pessoa fala, o jeito como ela se porta, é uma pessoa tão agradável, que ela tem esse senso estético no seu jeito de viver, tão atraente, que dá gosto de estar junto. Eu tenho pessoas assim que você... E geralmente quando eu estou com pessoas dessas, eu tenho essa sensação de que viver com Jesus seria assim. Eu tenho esse sentimento de que quando eu me encontrar com Jesus, o jeito como Ele vai tratar a gente quando a gente estiver com Ele, vai fazer a gente lembrar de muitas pessoas que estavam crescendo em ser igual a Jesus na nossa história de vida. Talvez os judeus pensassem que eles seriam hostis, os crentes de Filadélfia seriam hostis, como os judeus estavam sendo contra eles. Mas Jesus estava abrindo oportunidades para eles demonstrarem o amor de Jesus por eles. Talvez os cristãos de Filadélfia, ao invés de pagarem o mal com o mal, mas eles venceriam o mal com o bem, como diz a Bíblia. Isso faria os lembrar de Jesus. E seria um testemunho de que o amor de Jesus estava sobre eles. Talvez o fato de que os cristãos, mesmo com pouca força, com pouco recurso, se ajudavam e se compartilhavam o recurso um com outros, a fim de que todos tivessem suas necessidades supridas, isso fizesse lembrar eles de Jesus. E era um testemunho para as pessoas de que de fato eles eram discípulos de Jesus. Isso me fez lembrar um texto de Jesus falando para os seus discípulos: se vocês se amarem, assim como eu vos amei, então o mundo conhecerá o quê? Que vocês são verdadeiramente meus discípulos. Jesus está abrindo oportunidades de testemunho para eles. Mas ele termina, verso 11, dizendo que ele vai dar a oportunidade de serviço também. Ele diz, verso 11: eis que venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. A ideia é que um cristão, eles deveriam continuar servindo a Cristo, e Cristo ia oportunizar momentos para que eles fossem ministros, para que eles fossem diáconos, para que eles servissem as pessoas ao redor. E isso daria a eles uma coroa, a ideia de galardão, a ideia de que eles seriam retribuídos quando eles estivessem com Jesus. E a perspectiva é: eu venho sem demora. Portanto, aproveite as oportunidades que eu estou dando a vocês, para que vocês continuem servindo, e vocês serão retribuídos no último dia. O fato é que Jesus está encorajando aquela igreja, porque diante do sofrimento isso podia fazer eles desanimarem, e eles poderiam perder de vista que cada cristão tem uma missão em suas mãos, um propósito de vida. E o seu propósito de vida não é ganhar mais seguidores no Instagram. E o seu propósito de vida não é acumular dinheiro para comprar o próximo carro do ano, para se vestir com a roupa da gaúcha. Foi a loja mais cara que eu lembrei aqui na minha cabeça agora, tá bom? O propósito de vida de um cristão, qual que é? É cumprir a missão que Jesus colocou nas suas mãos. E não importa se você se acha habilitado ou não, não importa se você tem pouca força ou não, e não importa nem mesmo o momento de vida que você está passando, Jesus está dizendo para encorajar eu e você: eis que estou abrindo portas, oportunidades para você evangelizar, para você testemunhar e para você servir as pessoas ao redor de você. Estou abrindo portas para você. Entre por elas.
e seja um cristão modelo para as pessoas ao seu redor. E essa é a terceira aplicação desse ponto, desse sermão. Uma igreja modelo está engajada na missão de Jesus. E agora eu me volto especificamente para a Igreja Batista Itaipu. Nós temos 40 anos de existência, nós vamos fazer 40 anos de existência em maio. E um dos grandes riscos que a gente corre é de sermos uma igreja em si mesmada, de sermos uma igreja só para nós, de sermos uma igreja só para os nossos filhos. E a gente então vive a nossa vida aqui, casa os nossos filhos com os nossos próprios filhos, não é? E a nossa descendência se perpetua aqui. E que Deus pese a mão e condene os gentios lá fora, os incrédulos lá fora. E a gente se envolve o quanto menos com eles lá fora, não é? Nós corremos esse risco. Mas nessa noite Jesus está dizendo: eu não quero que vocês estejam assim. Ouçam o que eu disse para a igreja de Filadélfia. Eu plantei uma igreja na Vila A, para que outras pessoas vejam quem eu sou, me conheçam, sejam servidos por vocês e também participem da salvação que vocês estão recebendo. E sabe o que é o mais fabuloso? Preste atenção nisso, sabe o que é o mais fabuloso? Não importa o momento que você está vivendo agora, Jesus está abrindo oportunidades para mim e para você. Está abrindo oportunidades. Basta a gente ter olhos para ver. Não é assim que ele faz o encorajamento? Veja, eis que estou abrindo portas para vocês. Abrace essas oportunidades e se engaje na missão de Jesus. Se envolva com a cidade de Foz do Iguaçu, com as pessoas do seu trabalho, com as pessoas da sua universidade, com os seus vizinhos, com os seus parentes. Ore por eles, sirva a eles. E aproveite essas oportunidades e seja um cristão modelo lá onde você está. Eu lembrei de um episódio. Faz alguns anos que a Rick Record fez um programa, era tipo o Aprendiz, não é? E então, em São Paulo, um empresário de muito sucesso foi desafiado a se vestir como se fosse um operário qualquer. E ele passou uma semana com seus funcionários lá no chão da fábrica. Vocês lembram desse episódio? E então se encontrou com um discípulo de Jesus, simples, lá na loja, na fábrica da loja, lá no chão, operário. E ele viu, ele testemunhou com seus olhos o que é um cristão verdadeiro. Aquele rapaz que não era visto aos olhos dos homens, mas Deus estava olhando para ele, estava trabalhando como se estivesse trabalhando para Jesus. E o dono da empresa, que nunca tinha descido lá, perguntou para ele: por que você é tão dedicado? Você chega no horário, você faz com silêncio, você não murmura, você parece que trabalha com alegria. E ele diz: olha, tudo que você for fazer, faça como se você estivesse fazendo para Deus, e você vai conseguir lidar com as dificuldades do trabalho. No programa, aquele diretor não conseguiu conter as lágrimas, começou a chorar copiosamente, constrangido de ter visto um cristão verdadeiro. Naquele dia ele ainda, talvez, não sei se ele sabe, mas naquele dia ele teve um encontro com Jesus, porque Jesus estava aparecendo para ele por meio de um dos seus discípulos. Oportunidades que o Senhor está nos dando para que nós nos engajemos com a missão dele, para que possamos ser as mãos, os pés, a boca e o olhar de Jesus para as pessoas ao nosso redor. Eu sei que Jesus está dando oportunidade para você. Você precisa agarrá-los. Mas ele termina então falando sobre a promessa agora. No verso 12, volta os olhos comigo. Jesus então ele se apresenta. E na apresentação nós vimos que Filadélfia é uma igreja modelo porque ela está centrada em Jesus. Ele elogia a igreja e nós vimos que a igreja de Filadélfia era modelo porque eles perseveravam na caminhada. Na terceira nós vimos o encorajamento que Jesus dá para eles e vimos que uma igreja modelo está engajada com a missão. Mas agora, verso 12, Jesus faz promessa para eles. E olha como ele faz as promessas. Ele diz: ao vencedor eu farei uma coluna
no santuário do meu Deus. A primeira promessa de Jesus, sabe qual que é? Estabilidade eterna. Estabilidade eterna. Eu falei para vocês no início que a cidade de Filadélfia era uma cidade de uma geografia vulcânica, né? E que eles haviam sido afetados por vários terremotos. Isso fez com que por várias vezes os edifícios tinham caído, tinham sido destruídos, não é? Eles viviam sobre essa instabilidade de que talvez as coisas poderiam ruir. E olha como Jesus diz: ele será uma coluna e jamais sairá. Muitas pessoas tiveram que deixar a cidade, mas eles ficaram, e eles viviam sobre essa instabilidade de novas ondas de opressão, de novas ondas de sofrimento, novas ondas de privação. Mas sabe o que Jesus está dizendo? Vai chegar um dia em que você não terá mais que sofrer, nem se preocupar, porque um dia você será uma coluna, um edifício na cidade de Deus, e nada vai abalar você, e nada vai fazer você duvidar, e nada vai fazer você chorar. Na verdade você vai chorar sim, mas chorar de muita alegria, chorar de muito júbilo. Deixa eu me voltar para você que sofre com depressão, com tristeza e com angústias. Eu sei que você luta na sua alma. Eu sei que tem momentos em que você se abala. Mas ouça o que Jesus diz: um dia você terá a estabilidade que a sua alma tanto anseia hoje. Um dia, você será um ser humano tão completo que a sua alma nunca mais duvidará de qual é o valor da sua existência. Você saberá naquele dia que você é um amado de Deus e de que Jesus olha por você com olhos de graça. E você terá a certeza de que você não precisa de mais nada. Você tem tudo aquilo que a sua alma se possui. Você será uma coluna no santuário de Deus e jamais será amado. Você que lida com privações financeiras. Todos nós nesse Brasil dos últimos tempos lidamos com alguma medida, não é? Mas alguns mais, outros menos. Um dia nós viveremos num lugar onde a gente não vai mais precisar se preocupar com o sistema financeiro, e nem com empregadores, e nem com os boletos a vencer no 5º dia útil de cada mês. Um dia a gente não vai precisar mais de banco. Os bancários agora deram glória a Deus, não é? Um dia nós vamos precisar mais de banco, porque todos nós receberemos a herança preparada para os santos, para aqueles que herdarão o reino de Deus, e todas as nossas necessidades serão supridas. Um dia, todos nós vestiremos Dolce & Gabbana, tá bom? E usaremos perfume da Victoria's Secret. Hã? Que glória, hein? Não? Tá bom, um perfume que você quiser, tá bom? Escolhe aí, tá joia? Todos nós um dia estaremos firmes e não sofreremos mais. Você, meu irmão, que luta com uma doença crônica, ou até mesmo você que vê o seu filho lutando com uma doença crônica, se o reino de Deus chegar na vida dele, e se o reino de Deus chegar na sua vida, um dia você nunca mais sofrerá as dores do seu corpo padecer. Um dia você vai ver essa criança lutando com doenças crônicas e saberá que ele será um ser humano perfeito aos olhos de Deus. Essa é a nossa esperança. É isso que nós cremos. É isso que devemos crer. Mas ele continua, ele diz também que ele vai dar uma glória divina para nós. Olha a segunda parte, ele diz: e gravarei também sobre ele o nome do meu Deus. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus.
Em Filadélfia era costume erigir colunas e gravar os nomes de pessoas que eram homenageadas na cidade. Em Hollywood tem a calçada da fama, né? Você bota, tem os pés lá dos famosos do nosso tempo. E com certeza não tinha nenhum nome de um cristão nas colunas de Filadélfia. Com certeza os cristãos de Filadélfia não eram homenageados e não tinham uma glória na cidade. Mas eles poderiam saber, olhar as palavras de Jesus e ter a certeza que aquelas colunas que os homens erigiram para sua própria glória era passageira, porque os terremotos derrubavam. Mas um dia no reino de Deus eles teriam gravado em si mesmos o fato de que Deus tinha eles em alta conta, de que Deus estava olhando para a história deles, ainda que ninguém estivesse olhando. Isso que eu acho mais fabuloso das promessas de Jesus, sabe por quê? Porque aqui nós passaremos momentos de humilhação, aqui vamos ter momentos de sofrimento, aqui talvez a gente não vai ter um destaque, mas naquele dia, se a gente ouvir a voz de Jesus, esse jogo vai virar, e os humilhados dessa terra serão exaltados no reino de Deus, e os menores desta vida serão os grandes no reino de Deus. Eu não sei quem você quer ser, mas eu quero ser um grandão no reino de Deus. Espero até de altura ser um grandão no reino de Deus. Mas eu quero, e é isso que Jesus está encorajando eles a dizer: ainda que ninguém te conheça, ainda que as pessoas não saibam ou as habilidades maravilhosas que você tem, ainda que as pessoas não dêem o reconhecimento que você acha que merece, você pode continuar vivendo com os seus olhos postos no Senhor, que o Senhor está vendo, e um dia Ele irá reconhecer isso, porque não importa os aplausos que a gente ganhe na terra, importa a glória divina que recebemos no céu. É isso que importa. O profeta Jeremias diz que o sábio não se glorie na sua sabedoria, que o forte não se glorie na sua força, e que o rico não se glorie na sua riqueza, mas aquele que quiser se gloriar, se glorie nisto, em me conhecer e saber que eu sou Deus. Essa é a promessa. Mas ele tem uma terceira promessa, sabe qual que é? Uma identidade perfeita. Olha o que diz o final do verso 12, ele diz: e gravarei o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vindo da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quando a cidade de Filadélfia foi destruída por um terremoto, Tibério César, o imperador romano, reconstruiu a cidade e exigiu que a cidade fosse agora chamada de a Nova Cesareia, a nova cidade de César. E eles viviam agora nessa cidade, e eles não se identificavam com a cidade, mas Jesus está prometendo: um dia vocês vão viver na cidade que possui o meu nome, e vocês vão viver num lugar onde vocês de fato se identificam. Vocês vão viver numa cidade em que vocês de fato vão ter gozo de viver, e vocês saberão que vocês pertencem àquela pátria. Eu vivi por muito tempo na cidade de Floriano Peixoto, Florianópolis, a cidade de Floriano Peixoto. E hoje eu vivo em Foz do Iguaçu. E por mais que cada ano que passa eu amo mais essa cidade, há um desejo no meu coração de voltar para casa. E não é para voltar para a cidade de Floriano, não. É para ir para a cidade de Jesus. Eu sei que muitos de nós que estamos aqui, a gente não se identifica com o lugar onde a gente está. Nós temos saudades de voltar para casa. Mas a vontade de voltar para casa não é voltar para nossas antigas cidades no Brasil. Esse anseio tem uma correspondência maior. É um anseio de você estar no lugar onde você se identifica, não é? É um anseio de você estar num lugar familiar, num lugar onde você se sinta seguro, amado e reconhecido.
Mas eu quero te dizer, meu irmão, só existe um lugar que possa preencher esse anseio meu e seu. É a Nova Jerusalém. O lugar que tem o nome de Jesus. Somente lá nós teremos esse desejo de lar completamente suprido. Até lá nós vivemos como peregrinos, viajantes e estrangeiros. Aqui neste lugar, aqui em Foz do Iguaçu. Servindo a Cristo, honrando a Cristo, aproveitando as oportunidades, até que Ele venha. Eu quero terminar no verso 3. Nós vimos que uma igreja modelo está centrada na pessoa de Jesus. Vimos que uma igreja modelo está perseverante e continua firme em Jesus. Vimos que uma igreja modelo está engajada na missão. E vimos que uma igreja modelo busca conforto nas promessas de Deus. Mas olha como termina o verso 13. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu quero terminar esse sermão da seguinte maneira. Se você perceber, a carta ela usa 3 figuras muito vívidas: as chaves, a porta e a coluna, não é? Eu quero terminar esse sermão com essas 3 ilustrações. Se você está me ouvindo e você ainda não é um discípulo de Jesus, você que nos visitou, você gosta dessa ideia de igreja, você até veio na igreja, mas você ainda não é um discípulo de Jesus, eu quero te dizer que só existe um que tem as chaves do reino de Deus. Só existe um que pode de fato te conduzir a consertar os erros da sua vida e os erros deste mundo. Eu queria encorajar você a continuar a frequentar a nossa igreja. Eu queria encorajar você, talvez, a me procurar no final do culto, para a gente conversar, e talvez te explicar um pouco melhor. Só existe um que tem as chaves, que é Jesus. Mas talvez você está me escutando e você é um crente verdadeiro, você é um discípulo de Jesus mesmo dessa igreja. Eu quero te lembrar da figura 2 que Jesus usou, a porta, e que você saia desse sermão e você não esqueça que amanhã, segunda-feira, talvez Jesus já está abrindo portas e oportunidades para você. Veja as oportunidades que Jesus está abrindo para você e se engaje nisso. Terceiro, se você está fraco, vacilante, até mesmo frio e apático, eu quero te lembrar da terceira figura, a coluna. O tema central que fez com que a igreja de Filadélfia se destacasse, sabe o que é? Ela era firme e perseverante, como uma coluna inabalável. Talvez o que Jesus quer dizer para você nessa noite é: eu quero que você seja perseverante e firme, como a igreja de Filadélfia.